O objetivo é entregar para o cliente aquilo que ele foi buscar, tá certo? Se eu entregar uma coisa maravilhosa, mas que não foi aquilo que ele esperava, pode ter certeza que ele vai dizer que foi legal, e esse mas é um complicador. Então, ao longo do tempo, eu fui ouvindo outras pessoas. Não, e o legal, só para fazer um parênteses, quando tu fala que tu aprendeu a se comunicar e tu desenvolveu isso, o nosso motivo também de estar hoje conversando aqui foi pela tua comunicação, né? Lembra que eu te falei? Eu tava indo na estrada, viajando e escutando a Rádio Gaúcha, que inclusive é a nossa parceira do evento, e entrou a Patrícia Palermo falando sobre as mudanças ali da tributação e tal, e eu disse, cara, que mulher maravilhosa é essa, eu quero ela pro evento. Aí liguei pro Sérgio Cogói, aqui da FEComércio, vice-presidente, um amigão nosso também. O Sérgio disse, não, Márcio, deixa que eu vou ajeitar aqui e entender como é que a gente traz ela. E hoje estamos aqui, né? E quando eu comentei com as pessoas, a Patrícia Palermo, FEComércio e tal, todas as pessoas, ela é maravilhosa, né? Então, assim, foi por conta da tua comunicação, o primeiro contato nosso, né? A nossa primeira conexão. E hoje tu tá aqui com a gente, participou da conferência e comunicando pra essa galera toda, né? Muito bacana isso. E aí que tá, né, Márcio, assim, ó, tipo, aquele dia foram 3.500 pessoas, né? Presenciais, né? Mais todas as pessoas do online. Do online, né? Eu vou dizer assim, ó, foi a maior plateia até então que eu falei, tá? Só que isso é uma coisa importante, né? Quando tu fala com 10 pessoas, tu tem que falar com a mesma excelência que tu vai falar com 20, com 30, com 40, com 50, com 100, com 200, com 500, com 1.000, e assim for, né? Então, ao longo do tempo que eu te disse, eu fui aprendendo, eu fui olhando outras pessoas fazendo coisas, e eu via coisas que elas faziam bem feitas. E eu me prestava a aprender, mesmo com pessoas que não tinham nada a ver com a minha área. Eu ficava pensando o seguinte, como é que você faz para ser interessante? Porque hoje a coisa que mais tu tem que chamar é a atenção das pessoas. Sim. E isso vale para tudo. Isso vale para um relacionamento afetivo, isso vale para um negócio, uma vitrine de uma loja, de uma loja, para uma propaganda, qualquer coisa. Você tem que chamar a atenção das pessoas. Hoje você concorre por atenção o tempo todo. Então como é que você vai chamar a atenção? Se você for interessante. E eu sei que a gente está fazendo coisas muitos malabarismos aí para chamar a atenção, mas até o fim dos tempos eu acho que nós, seres humanos, ainda com um bom papo, nós vamos poder chamar muito a atenção das pessoas. Então, ao longo do tempo foi isso. Então, tipo assim, eu também tenho uma outra característica que eu acho que valeu a pena pra mim entender, é que em alguns momentos da minha vida, principalmente lá no início da carreira, eu tentava ser cópia barata de outras pessoas, sabe? Quando tu é uma cópia barata de alguma outra pessoa, tu é simplesmente uma cópia barata. A melhor coisa que a gente pode ser é um belíssimo original de nós mesmos, sabe? Então, se a gente for... Mas isso é um processo, né, Patrícia? Com certeza, porque é um seu processo de maturidade. Autoconhecimento. E entender o seguinte, ok, vai ter gente que vai gostar de mim assim, vai ter gente que não vai gostar de mim assim, eu vou fazer o cálculo, e se o cálculo for um saldo positivo, vamos tocar, né? Então, por exemplo, você falava que eu era cantora, né? Eu canto todo sábado. Olha aí, adorei. Eu canto todo sábado na igreja, quem vai lá na igreja São Manuel assistir a missa das 6 horas da tarde, me vê lá cantada, emocionada, que eu canto pra minha comunidade, que lindo. Né? No momento que é muito importante pra mim, da minha espiritualidade, né? De agradecer a Deus pela minha vida. Eu já passei por 2 cânceres, né, Márcio? Então, tipo assim, ó, eu já brinquei ali de conhecer Jesus pessoalmente 2 vezes, né? Então, tipo assim, ó, eu sou muito grata pela minha vida. E aí eu vou dizer pra ti, quantas oportunidades eu tive lá na frente da minha comunidade de eu fazer coisas em que era necessário que alguém fizesse, né? Então, ali, todo sábado, quando eu pego aquele microfone momento, e canto, eu tô me expondo. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá, né? Mas aquilo deve te fazer um bem enorme, assim, pro de novo, interior. Eu vou entregando para as pessoas e aquilo vai se entregando para mim também como resultado, porque também eu vou aprendendo, fazendo coisas acontecerem. Então, eu escrevi lá no Instagram, né? Tipo assim, nessa convenção, a gente tinha um âncora que chamou as pessoas, que encheu aquilo lá, né? E eu era mais uma coadjuvante do processo. Só que aquilo era um momento das nossas vidas. Todo mundo estava lá num momento da sua vida, né? Como é que tu vira o protagonista daquele momento, né? Tu vira aquele protagonista daquele momento quando tu faz o teu melhor. Sim. Tu entrega o que tiver de melhor. Então, o câmera que filmou bem, ele foi o protagonista do processo, tá? O cara que botou o som bem, ele foi o protagonista do sucesso. O cara que organizou bem a fila, ele foi protagonista do sucesso, né? Então todo mundo faz parte, porque se o sucesso daquele evento só existiu porque todo mundo foi
protagonista na sua cena. Sim, uma vez eu participei de uma palestra do Junior Durski, da Rede Madeiro, e ele comentava sobre o processo, né? Não adianta o chapista fazer a melhor carne do hambúrguer, pão ser crocante, o alface ser crocante, o tomate ser vermelhinho e tal, se na hora da entrega o motoboy passou num quebra-mola e aquilo mexeu na caixa e chegou todo esbugalhado, feio, né? Então assim, todo mundo deu o seu melhor, mas uma pessoa, né, e que fez o processo ali de maneira errada, ele estraga toda a experiência, né? E aí veio um ponto que a gente trabalhou bastante lá naquele dia em várias frentes, né? A gente precisa treinar pessoas. E treinar pessoas é dar um nível de conhecimento para elas grande o suficiente para que elas possam ter autonomia de tomar decisões e responder pelas decisões que elas tomam. Mas para isso elas têm que entender o processo que elas estão envolvidas. Elas têm que entender o início, o meio e o fim e a importância que elas têm. Qual o papel delas para que aquilo acontecesse, né? E isso é difícil fazer, principalmente em pequenos negócios. Porque muitas vezes a gente acha que é óbvio. Que as pessoas vão saber fazer. É óbvio que não vão saber. Não. Muitas vezes o cara que tá tendo um negócio, ele já pensou tanto naquilo, que ele já chegou a certas conclusões que quem tá começando ali, não entra. Não entra fazendo já. Sim. Por exemplo, vamos pegar aqui, né? Nós estamos gravando esse podcast em final de outubro, né? Agora em novembro, a gente vai receber uma massa de trabalhadores temporários no comércio varejista, tá? Para as festas, final de ano. Isso. E muitas vezes, principalmente lá no litoral, a força de trabalho de serviços também aumenta significativamente. Mais do que dobra, né? Com certeza, né? Então, vamos lá. Essas pessoas, elas vão, no caso do varejo, elas vão entrar no no trimestre de ouro do varejo, tá certo? Quem é que faz a venda acontecer? Quem faz a venda acontecer é o produto, o seu preço e o atendimento. Essas três coisas juntas fazem a venda acontecer. Fora outras coisas, tá? De propaganda, mas vamos pegar essas três coisas aqui, né? A gente precisa que essa pessoa entenda a peça fundamental que ela é nesse processo da venda acontecer. Aí, o que acontece muitas vezes? O temporário entra, ele não é preparado minimamente e quem perde a venda é a loja. Então, a gente não pode desperdiçar momentos relevantes, né? A gente não pode... pergunto, quando é que vai voltar o quarto trimestre de novo? Só no ano que vem, né? Sim. Então, assim, a gente tem que sentar e dizer assim, mas eu não tenho tempo a perder, né? Cara, não é tempo a perder, é resultado a potencializar. O cara vai começar a trabalhar contigo, vai. Então nos 2 primeiros dias da contratação, 3 primeiros dias da contratação, explica tudo. Bota alguém lá dentro da loja para ficar olhando e não ajustando. Simplesmente cair de paraquedas e sair atendendo, né? Aí o pior que acontece é assim, as pessoas dizem assim, mas aqui você já trabalhou numa outra loja antes. Sim. Outra cultura, outro ambiente, às vezes outro produto, outro tipo de cliente. E aí? O que tu vai fazer, né? Aí eu brinco, né? Que tem gente que diz assim, mas é que eu treino e ele sai. Já pensou se tu não treinar e ele ficar? Olha a quantidade de problema que pode ser gerado, né? Mas a questão do vitimismo é isso, né? Tu encontrar uma desculpa em algo exterior, né? Que na verdade é interior, né? Tu tem que te responsabilizar por isso, né? Os teus resultados. Com certeza. Assim, quando a gente olha para uma dinâmica de um negócio, existem fatores externos? Óbvio que existem. Mas a questão é, os macro cenários são os mesmos para todos. Como é que tem gente que dá certo e gente que dá errado? Bom, o que faz a diferença, na maioria das vezes, são as decisões tomadas internamente. E, de novo, não pode ter preguiça para tomar decisão, né? E onde vem, na maioria das vezes, a preguiça da tomada de decisão? É fazer conta, por exemplo. É planejar, é pesquisar. Tu tem uma frase maravilhosa sobre isso, né? Quando a conta não fecha... O negócio fecha, tá? Isso é uma verdade, né? Quando a conta não fecha, o negócio fecha. E eu costumo repetir, né, com as pessoas, né? Propósito é uma coisa bem bacana, bem legal, tem que ter, movimenta. Mas se tu só tiver propósito, tu vai precisar de um mantenedor, né? E se tu não tiver um mantenedor, daqui a pouco a tua pessoa física vai ser a mantenedora da tua pessoa jurídica quando esse não era o plano. E aí daqui a pouco tu vai ter um negócio que não só te empobrece potencialmente, como te empobrece de fato. E te consome, né? Com certeza, com certeza.